1 João capítulo 4, versículo 18. Vamos ler a palavra. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Bom, essa palavra tormento significa medo de ser punido, medo da condenação de Deus, medo do juízo de Deus. Então, eu vejo muitas pessoas que ficam com medo do futuro, vivem com medo de não terem o suficiente, medo de perder alguém, medo de ficar doente, medo muitas vezes de verem pessoas ali ao seu lado morrerem. Mas preste atenção, você precisa estar firmado no amor, porque quando você é firmado no amor, o amor vai lançar fora o medo. O verdadeiro amor, a Bíblia diz que lança fora o medo. Pastor, mas qual que é esse verdadeiro amor? Com certeza não é o nosso para com Deus. Porque, preste atenção, tem muita gente que acha que o seu amor com Deus é perfeito. Não é. O próprio Pedro, que era um dos discípulos mais próximos de Jesus, no momento que ele confiou no seu próprio amor, ele negou Jesus. Ele falou: nem que eu tenha que morrer contigo, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar. Mas ele foi aquele que negou Jesus 3 vezes, os irmãos sabem disso. Depois que Jesus ressuscita, Jesus faz questão de ir ter com Pedro, e ele fala para Pedro: Pedro, tu me ágape, ou seja, tu me amas com o amor divino, com o amor que eu te amei? E aí Pedro responde: Senhor, filéu. Filéu é um outro tipo de amor, é o amor humano, é o amor natural. O Senhor perguntou: tu me ágape, tu me ama com o amor que eu te amo? E Pedro conseguiu agora reconhecer que o amor dele era apenas um amor de amigo. E Jesus pergunta segunda vez: Pedro, tu me ágape, tu me ama com esse amor que eu te amei? E Pedro fala: Senhor, filéu, não tem outro amor, eu não consigo amar da forma como o Senhor ama. Terceira vez: tu me ágape? Ele: não, apenas o amor de amigo, não consigo expressar esse amor que o Senhor sente por mim. E aí Pedro se entristeceu, porque o Senhor perguntou 3 vezes, e aí tem uma resposta. Ele fala: Pedro, então se tu me amas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Mas preste atenção, o que o Senhor na verdade estava querendo mostrar ali para Pedro, é que o amor dele era falho, que o amor de Pedro para com Deus não era o suficiente, mas o amor de Deus para conosco, ele é o perfeito amor, e é esse perfeito amor que lança fora todo o medo. Lá em 1 João capítulo 4, 19, os irmãos conhecem bem esse texto, diz assim: nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então o primeiro amor, o verdadeiro amor que lança fora o medo, não é o amor que você sente por Jesus, mas o verdadeiro amor é aquele que ele nos amou, é o amor que ele expressou por nós na cruz do Calvário. Quantos compreendem aqui que são amados por Deus? Diga aleluia. Então é esse amor que lança fora o medo. Quando você entende que é amado, quando você entende que é protegido, você então se sente seguro, guardado debaixo desse amor de Deus. O nosso amor é apenas o reflexo de conhecermos o primeiro e grande amor, que é o amor de Deus por nós. Se você compreende o quanto você é amado, se sentirá seguro e protegido. Quantos se sentem seguros aqui nessa noite? Diga amém. Você se sente protegido? Aleluia. Mas você se sente protegido e amado e guardado por quê? Porque Ele liberou o amor dele sobre a sua vida. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas que precisamos entender mais claramente, para que o medo seja lançado fora de uma vez por todas.
para que o medo não se desenvolva nos nossos corações. E a primeira parte que eu gostaria de compartilhar, primeiro ponto que eu gostaria de falar, que vai lançar fora todo o medo, é a verdade que mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Diga comigo, mais são os que estão conosco dos que estão lá fora. Mais são os que estão com você, mais são os que estão comigo. Pastor, como assim? Eu gostaria de dar uma ilustração bíblica. Lá em 2 Reis, capítulo 6, antes de nós lermos, eu gostaria de contar para você a história, é um pouco longa, não dá para nós lermos toda. Mas a palavra de Deus diz que nos dias do profeta Eliseu, houve guerra entre Israel e os sírios. E esse povo então estava ali cheio de medo, cheio de problemas, de tormenta. Mas aconteceu que o rei da Síria, que era o povo inimigo de Deus, naquela época, do povo de Deus, ele planejava as suas estratégias e falava, não, nós vamos agora cercar eles assim, vamos matar eles assim, eles vão passar por aqui, e nós vamos então acabar com esse povo. Em certo lugar, em certa hora nós vamos fazer isso. Reunia ali com seus capitães e decidia então como queria enfrentar o povo de Israel, que era o povo de Deus. Mas qual que era o problema? Preste atenção. É que quando eles iam lançar o bote e colocar em prática o que eles tinham planejado, de alguma forma os reis de Israel ficavam sabendo da emboscada e passavam por um outro caminho, iam por um outro lado. Qual que foi a conclusão óbvia que o rei da Síria tomou? Tem alguém aqui nos traindo, tem alguém aqui passando as informações que nós decidimos aqui para o povo de Deus lá. Tem alguém aqui que está nos traindo. Nós estamos definindo as estratégias e eles estão contando para o povo de Israel lá. Não é possível. Toda vez que a gente arma algo, programa algo, o povo de Israel, que era o povo de Deus, ficava sabendo. Aí um dos seus generais, servo bom e fiel, que Deus te dê mais uns 4 filhos, aleluia. Você viu que ele não falou amém não. Glória a Deus. Já tem 4, né? Aleluia. E aí, qual foi a conclusão? Alguém aqui está nos traindo. Mas aí um dos seus generais falou, não é ninguém traindo não, é porque lá eles têm um profeta chamado Eliseu. E esse profeta Eliseu, quando nós bolamos algo aqui, Deus fala para ele. E aí ele fala para o rei, ele alerta o rei. E o rei então foge das nossas estratégias, da nossa emboscada. E aí o rei da Síria ficou muito furioso, falou, então, se esse profeta está contando tudo que a gente planeja aqui, projeta aí para nós, 2 Reis, capítulo 6, versículo 11. Vamos ler essa parte. Se puder aumentar só um pouquinho, não sei se tem jeito. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos, ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Ou seja, aquilo que ele falava dentro do seu quarto, Eliseu compartilhava com o rei de Israel. E ele então era livre de toda emboscada, livre de todo ataque. Mas aí, o rei então falou, então tá fácil de resolver, vamos matar Eliseu, vamos matar esse profeta. Onde é que ele está? E alguém ficou sabendo que ele estava em Dotã. Falou, não, então vão lá, vamos mandar prender esse camarada, depois a gente vê o que faz com ele. E aí o exército da Síria cercaram ali a cidade que Eliseu estava. E
eles foram cercados. Quando o servo de Eliseu acorda de manhã bem cedinho para olhar ali a paisagem, ele vê o exército sírio cercando aquela cidade e ele sabia que era para matar eles dois. Era um exército enorme contra 2 soldados, carros, cavalos, todos ali completamente dispostos a matarem Eliseu e quem quer que estivesse com ele. O servo entrou em pânico, olha só, verso 15. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Esse gritinho aqui de ai, você acha que é um grito de alguém que está tranquilo? De alguém que está confiante em Deus? Não, esse grito aqui é: eu estou desesperado, o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer? O exército inimigo está nos cercando, o que faremos? E ele entrou em pânico. Sabe por que eu amo essa história? Porque somente a palavra de Deus poderia conter algo tão poderoso e tremendo como isso aqui. Eu te pergunto, o que é que você faria nessa situação? O que é que você faria? Você está cercado por um monte de inimigos querendo te matar, cercados com tanques de guerra, carros, todos apontando as armas para você. Literalmente um exército inteiro se levantou contra aqueles 2 homens. Muito provavelmente nós estaríamos em pânico como o servo de Eliseu. Mas qual foi a resposta de Eliseu para o seu servo? Essa resposta, ela é extraordinária. Olha o verso seguinte, verso 16. O servo perguntou: o que é que nós vamos fazer? Ele respondeu: não temas. Qual que é a palavra que ele diz? Não temas, não tenha medo, não se preocupe, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Diga aleluia! Mas são aqueles que estão do nosso lado, meus irmãos. Por isso não fique aterrorizado, não fique com medo. Tenha aí as devidas precauções, tome os cuidados que são indicados, mas não temas, tenha o seu coração em paz, porque mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Do ponto de vista do servo, não havia nenhuma lógica nas palavras de Eliseu. Eu acho que o servo falou: meu senhor enlouqueceu, porque ele está dizendo para mim não temer, para eu não ficar com medo. Não havia lógica para isso. Como eu disse para você, era um exército inteiro contra 2. Eliseu então fez uma oração simples ao Senhor, para que o Senhor lhe abrisse os olhos. Olha o verso 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Olha para cá. Ele, no momento que ele acordou, ele só viu o exército inimigo. Mas aí Eliseu falou: Senhor, abra os olhos dele. Ele não sabe o que ele fala, tadinho. E quando Eliseu orou, o que aconteceu? Ele viu que cercando eles ali tinham muito mais do que aqueles que estavam cercando a cidade. Provavelmente um exército de anjos estava cercando eles. Por isso que Eliseu estava tão tranquilo. O servo teve os seus olhos abertos para ver o monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Esse era o exército de Deus que estava protegendo. Preste atenção. Talvez você não consiga ver aqueles que estão guardando a sua vida, os anjos que estão protegendo você, mas com certeza miríades de anjos estão cercando você, a sua casa, estão guardando a sua família, estão guardando você quando você vai para o seu trabalho, estão guardando você quando você sai da sua casa, às vezes para fazer uma compra. Sabe por quê? Você é filho do Deus Altíssimo, protegido pelo Senhor. Oh irmãos, que magnífica história.
Agora você pode entender a tranquilidade de Eliseu e o pânico do servo, porque eles viram coisas diferentes. Eliseu viu o quanto ele era protegido, o servo olhou apenas para o inimigo. Talvez você está confuso, cheio de medo, porque você ouve aí nos noticiários, só coisas ruins. Mas eu estou dizendo aqui para você, você está acampado, e ao redor da sua casa, o exército do Deus vivo está junto com você, em nome de Jesus. O Senhor está guardando cada um de nós. Então a visão do servo era apenas uma visão natural, e a visão que nós temos que ter, essa visão espiritual, de que o exército do Senhor nos guarda. Em tempos de tribulação, de luta, eu quero desafiar você a crer nessa verdade. Mais são os que estão conosco, mais são os que estão do nosso lado, mais são os que estão nos protegendo do que qualquer peste, do que qualquer vírus, do que qualquer mal que nos assola ao meio-dia. Nós somos protegidos debaixo das asas do Altíssimo, guardados pelo Senhor. Por isso fortaleça o seu coração hoje debaixo dessa promessa. Lance fora toda a ansiedade, lance fora todo o medo, porque Deus é que dá ordem aos anjos ao teu respeito. Isaías 54, 17. Eu gosto desse texto porque ele nos dá uma confiança extraordinária. Isaías 54, 17. Isaías 54, 17. Toda arma forjada contra ti, ou seja, toda arma que se levanta contra ti, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Ou seja, nenhuma arma levantada contra ti vai prevalecer, nenhum mal levantado contra você vai prosperar, porque você é guardado pelo Senhor. Amém, irmãos? Você crê nisso? Amém? Quem está comigo aqui, diga amém. Então, você vai ver ali, se você continuar lendo, que aquele exército se levantou para atacar Eliseu e o seu moço. E Eliseu então ora o contrário. Ele orou para o servo enxergar o quanto de anjos que tinha ali em sua volta, mas ele ora ao Senhor para que aquele exército que estava cercando eles, de inimigos, não conseguissem ver. Ou seja, eles não puderam enxergar, eles não puderam ver. Isso aqui é extraordinário. Para o servo a visão foi aberta, mas para o inimigo, até a pouca visão que eles tinham, eles perderam. Então, na batalha da fé, tudo é uma questão de visão, de como você se vê no meio dessa situação. Quando você se prende apenas ao natural, você com certeza vai ser derrotado. O medo vai tomar conta do seu coração. Mas se você abre os seus olhos para perceber o que está acontecendo no mundo espiritual, meu querido, todo medo vai ser lançado fora, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Lança fora o medo. Amém? Que hoje você tenha os olhos abertos. Essa é a minha oração para você hoje, que os nossos olhos estejam abertos para enxergar aquilo que Deus tem para nós, como que Deus tem nos guardado. Se você conseguisse enxergar no mundo espiritual quantos anjos guardam você, do momento que você levanta até o momento de você dormir, meu amigo, você ia levantar a mão para o céu todo dia e falar: oh, obrigado Jesus, o Senhor me guardou em tudo isso o diabo tramou contra mim, e tudo isso o Senhor me guardou. Você é protegido pelo Senhor. Aonde você põe a planta dos seus pés, abençoado será. Sabe por quê? Porque quando você põe a planta dos seus pés, anjos do Senhor vêm para guardar você, para proteger você e para te livrar de todo o mal, em nome de Jesus. Então a primeira coisa que nos leva a vencer o medo é entender que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Diga isso comigo: mais são os que estão comigo do que os que estão lá fora. Segunda coisa,
João 17, versículo 12. João 17, versículo 12. Diga assim: nós estamos guardados. Tem alguém vivo aqui? Aleluia. Diga: nós estamos guardados no nome de Jesus. Fala para o seu irmão aí do lado. Está longe, mas ele vai te ouvir. Diga: você está guardado no nome de Jesus. Pastor, por que eu posso ficar tranquilo no meio dessa situação? Porque há poder no nome do Senhor, há poder e proteção no nome do Senhor Jesus, há poder e proteção e cuidado no nome do Senhor. E olha o que ele fala para nós, João 17, 12. Quando eu estava com eles, isso aqui ele está falando a respeito dos discípulos, eu guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Você não vai ver em nenhum momento dos evangelhos os discípulos ficando doentes. Você não vai ver nos evangelhos os discípulos necessitados de alguma coisa, porque o Senhor estava guardando cada um deles no nome. No nome. Eles estavam guardados debaixo do nome do Senhor. Ele protegeu essas pessoas ali no seu nome. E esse é o cuidado que nós precisamos ter hoje também. Em todo o tempo nos evangelhos o Senhor se refere a Deus como Pai. Então que nome que nós somos guardados? No nome do Pai. Quando você entende que é filho, você é protegido. Há proteção, há cuidado sobre a sua vida. Quando você entende que é guardado no nome do Pai, você entende que é filho. E o filho é aquele que o pai deseja tudo de melhor para ele. Quantos aqui são pais? Levante sua mão. Você quer o mal para os seus filhos? Obviamente que não. Pois é, Deus é o seu pai. Você acha que Deus quer o mal para você? Eu sei que tem muita gente que distorce a imagem de Deus. Hoje de manhã eu estava ouvindo o pastor Luiz e ele contando um exemplo, que quando caiu aquele avião da Chapecoense, o filho de uma das pessoas que estava ali naquele avião perguntou para a avó: vó, por que isso aconteceu? E a avó falou: meu filho, é porque Deus está no controle de todas as coisas. E aí o menino se revoltou, entrou para dentro do quarto, rasgou tudo que tinha Deus no meio, tudo que ele entendia que era de Deus, porque a imagem que foi passada para ele é que Deus era um Deus mau, que Deus era um Deus que ficava brincando de derrubar avião. Quantas pessoas nesse período agora podem estar chateadas com Deus, achando que Deus é que mandou esse vírus? Que Deus malvado é esse, hein? Se foi Deus que mandou esse vírus, nós temos que largar de buscar ele. Entende? Deixa eu deixar claro algo para você. Ainda não chegou o tempo da ira de Deus. Vai chegar um momento que é chamado de grande tribulação, e o Senhor vai derramar a sua ira. Mas a ira de Deus ainda não foi derramada sobre a terra. Se tem gente preocupada por causa desse vírus, imagine no dia da grande tribulação. Isso aqui vai ser um terror. Vai ser algo terrível. Mas quando que vai ser o dia da ira? Quando o Senhor arrebatar a sua igreja. Ou seja, eu e você não vamos estar aqui mais em nome de Jesus. Você crê nisso? Então, enquanto você estiver aqui, não houve arrebatamento ainda, não é Deus tendo juízo, ou Deus julgando a terra, ou Deus punindo a terra. Tudo o que acontece de ruim aqui pode até ser permissão de Deus, mas não é Deus que está no controle, é o diabo. O diabo é que veio matar, roubar e destruir. O diabo que veio para isso. Esse mundo jaz do maligno, a Bíblia diz. Não é Deus que está no governo deste mundo. Esse mundo está debaixo de influência maligna. Então o diabo, de certa forma, ele está fazendo aquilo que agrada a ele, aquilo que é o anseio do coração dele. Não é Deus que está nesse negócio. Então, quando você tem uma visão boa a respeito do Pai, você se sente seguro e protegido. Você tem um Pai que te guarda no nome dEle. Infelizmente, muitas pessoas religiosas
tem transformado até mesmo o nome do Pai num nome frio, distante, mas não é esse o propósito de Deus para nós. O Pai quer se relacionar com você e quer te dar proteção. Ele é aquele que no meio da tempestade, você pode correr até Ele, Ele vai te dar um lugar seguro em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando temos uma atitude de nos relacionar com Deus como sendo o nosso Pai, nós vamos nos sentir protegidos e o medo vai embora em nome de Jesus. Então a primeira coisa que leva o medo a sair é você entender que mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. A segunda coisa é entender que você está guardado no nome. Que nome? No nome do Pai. Você é filho e o Pai quer o melhor para os seus filhos. Terceira e penúltima coisa, nós temos que entender que todas as bênçãos de Deus já estão liberadas sobre nós. Efésios 1:3, vamos ler essa passagem. Efésios capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha que palavra poderosa, eu poderia falar só sobre isso daqui. A Bíblia diz que Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênção. É interessante que essa palavra nos tem é numa condição contínua. Não é Ele já nos abençoou e parou de nos abençoar. Não, Ele já tem nos abençoado. Todo dia que você lê esse versículo, você pode declarar: eu sou abençoado porque Ele tem me abençoado hoje. Ele já tem liberado bênçãos sem medida sobre a minha vida. Então a promessa de Deus é que já temos todas as bênçãos de que necessitamos sobre nós. Não importa a sua necessidade, você já tem provisão, você já tem suprimento sobre a sua vida. Então, quando você entende isso, o medo é lançado fora. Porque você compreende que mesmo no momento de dificuldade, calamidade, Deus vai suprir você, Deus vai abençoar você, Deus vai abrir portas sobre a sua vida. Olha, eu não gosto de falar muito disso, mas esses dias foram dias difíceis para todos. Talvez você ficou sem trabalhar, como eu fiquei uma semana, e eu dependo do meu trabalho. Eu vendo Guaraná da Amazônia, sou autônomo, e eu não ganhei muita coisa. Eu tentei fazer até um delivery aí, mas não vendi nem 30% do que eu vendia em dias normais. Então foi muito ruim. As contas começaram a chegar, a acumular. Qual foi a primeira bênção? Conversei com a dona da casa, expliquei a situação, falei: olha, a coisa apertou aqui, como é que você pode me ajudar? Tem alguma forma? Ela falou: tem. Você paga só metade do seu aluguel esse mês e o outro. Tá bom para você? Eu falei: aleluia, é Deus nesse negócio. É de Deus ou não é isso, irmãos? Você paga um valor X, a pessoa fala: não, pode pagar metade nesse período. 2 meses, tá bom para você? Se o trem arrochar por aí, você pode falar comigo de novo, a gente vê o que faz. Primeira bênção. Outra bênção. Estava num momento difícil, precisava comprar uns materiais, porque o rapaz que entrega para mim aqui só iria vir uma vez nesse mês. Eu estava sem polpa nenhuma e sem dinheiro nenhum. Minha mãe, conversando comigo, falou: você precisa de quanto? Eu falei: não, uns R$700. Aí beleza, fiquei tranquilo. Ela mandou na conta, falou: não, eu vou te emprestar, o dia que você puder pagar, você paga. Eu falei: aleluia, isso é poderoso. Maravilha. Aí, voltou, né? A semana de trabalho, a semana agora voltou. Irmãos, eu vendi assim de uma forma tão extraordinária essa semana. E aí, falei para ela: mãe, eu tenho uma parte já aqui para mandar para a senhora. Já vou mandar logo, porque senão o trem aperta aqui. Aí ela: não, só se precisar. Aí mandei a metade.
Ela falou, não, faz o seguinte, essa outra metade aí fica para você. Às vezes você precisa comprar alguma coisinha aí. Falei, aleluia, não estou negando nada. Recebo. Depois de um tempo, acho que uns 2 dias depois, um irmão que nos ajudava, muitos anos já ajudando, já falei a história dele aqui, nos sustentou por muitos anos ali em Guaraí. Essa semana ele me ligou, perguntou, e aí, como é que está nesse tempo aí de crise? Falei, aleluia, estamos aqui, tá orando para que melhore, né, que avance, mas Deus está no controle, Deus está conosco. Falou, aleluia, Deus é com vocês mesmo, amo muito a vida de vocês. Depois de 1 hora, irmãos, caiu uma mensagenzinha no celular, um depósito, quantos reais? R$2.000. Eu falei, uai, eu estou sendo próspero nesse tempo de crise, eu estou prosperando, porque pego um dinheiro emprestado com uma, libera metade, converso com a mulher do aluguel, uma coisa sem pé e sem cabeça para dar certo. Quem que vai abrir mão do aluguel num momento difícil desse? A mulher abre mão da metade. O cara que estava sem falar comigo há muito tempo, me liga e fala, vou mandar 2.000 para você. É Deus ou não é cuidando? Levanta a sua mão no momento de crise e fala, Senhor, eu confio em Ti, Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, Tu és o meu baluarte, Tu és aquele em quem confio, Tu és a minha esperança, aonde eu colocar a planta dos meus pés, vai ser abençoado. O que eu não consegui arrecadar e ganhar com a força do meu braço, Deus vai abençoar a minha vida e colocar pessoas para liberar bênçãos sem medida sobre mim. Essa tem que ser a palavra que queima dentro do seu coração. Eu poderia te contar aqui uma série de outras coisas, mas vou ficar por aqui, senão você vai ficar com inveja. Às vezes você está falando, pastor, mas você é abençoado demais. Todos nós somos mais que vencedores. Olha lá, Ele já nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Deus já tem te abençoado com toda sorte de bênçãos. É só você tomar posse, meu irmão. Creia, descansa o seu coração nele. Você é guardado por Ele, você é protegido por Ele. As bênçãos não serão uma realidade, já são na sua vida. Você não precisa orar como se não tivesse, ore como se já possuísse, porque toda sorte de bênção já está liberada sobre você. Algumas pessoas esperam até que a enfermidade se vá, mas você precisa crer que já está curado. Alguns esperam que o momento difícil passe, mas você já crê que já passou. Pastor, mas eu não estou conseguindo ver. Pois continue crendo, continue olhando com os olhos espirituais, declarando o que você quer ver, e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Foi isso que aconteceu com o servo de Eliseu. Ele não via, o que ele via era a tribulação, o que ele via era um monte de boletos chegando, o que ele via era um monte de problemas, o que ele via era um monte de dificuldades. Mas quando o servo abriu os olhos, ele pôde contemplar a proteção do Senhor em volta deles. Volte os seus olhos para o Senhor, Ele é o seu refúgio e a sua fortaleza. Muitos vivem esperando que um dia a promessa se cumprirá, que um dia eles vão receber cura, que um dia eles vão prosperar, mas a fé sempre declara como sendo já feito, como se você já estivesse desfrutando. Joel 3,10, olha o que diz: forjai a espada dos vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Olha a segunda parte. Diga ao fraco, eu sou forte. Como é que a Bíblia está dizendo para você fazer? Você está fraco, você tem que dizer que está fraco. Diga o quê? Estou forte. Está doente, o que você tem que dizer? Estou curado.
Está faltando dinheiro, você tem que falar o quê? Eu sou próspero, eu vou ter para abençoar outros, eu vou ter para liberar sobre outros, eu vou ter para manifestar graça sobre outros. Mesmo que a situação esteja complicada, diga ao fraco, eu sou forte. Isaías 33, 24 diz assim: nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente. Ninguém é para dizer estou doente. Porque ao povo que habita nesta cidade, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Ou seja, você não precisa ficar dizendo que está doente, você não precisa ficar esperando a enfermidade. Declare que você é curado, que você é abençoado, protegido pelo Senhor, que mal nenhum vai alcançar a sua casa em nome de Jesus. Você crê nisso? Diga um amém. Estou sentindo os irmãos assim caladinhos demais, eu estou falando verdades aqui tão poderosas. Você precisa sair daqui crendo nisso. Por último, então a primeira arma, qual que é? Mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Segunda arma, qual que foi a segunda arma que nós falamos? Alguém lembra? Ninguém lembra? Diga, eu estou guardado no nome do Senhor. Terceiro, todas as bênçãos, diga, todas as bênçãos já estão liberadas sobre a minha vida. E por último, e eu quero encerrar aqui, nós vamos ceiar. O sangue já está nos umbrais das minhas portas. O sangue já está me guardando de todo o mal. Eu não poderia deixar de dar esse exemplo. O povo de Israel, no momento ali que estavam no Egito como escravos, estavam sobre a dura mão de Faraó. Deus falou, é para liberar o meu povo. Faraó endureceu o coração, vieram ali 10 pragas. A nona praga, até a nona praga, o povo de Israel foi protegido, foi guardado. A última praga seria a morte dos primogênitos. Nenhum primogênito naquela terra ficaria vivo, a não ser aqueles que pegassem o cordeiro, imolassem, matassem, colocassem o sangue, aspergissem o sangue daquele cordeiro no umbral das portas, ou seja, ali no portal das suas portas. E aí quando o anjo da morte viesse, quando o espírito da morte, viesse ferir os egípcios, e ele olhasse na porta daqueles que tinham sangue, ele passaria e não mataria aqueles que tivessem com o sangue. Pastor, por que você está contando isso? Porque isso aqui é espiritual também. Vamos ler essa passagem para você entender? Êxodo 12, 23. Êxodo 12, 23. Diz assim: porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta, e em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá ao destruidor que entre em vossas casas para vos ferir. Então, aquela era a última praga. Aquela praga não entraria na casa do povo de Israel. Por mais que quando o pai estivesse lá passando o sangue no umbral da porta, e o filho primogênito talvez ali junto com ele, e perguntando para o pai: pai, será se vai dar certo isso? Será se nós vamos ser guardados por causa desse sangue? E se esse sangue falhar, pai? E se esse destruidor entrar dentro da nossa casa, eu vou morrer? Será se de fato vai dar certo? Então, por mais que aquela criança, aquele menino primogênito entrasse para dentro de casa com medo, preocupado, por mais que ele ainda estivesse ali temeroso dentro da casa, por mais que o pai não tivesse tão seguro, mesmo depois de ter passado o sangue, ainda assim, eles estariam guardados pelo Senhor. Preste atenção no que eu estou te dizendo. Talvez nesses dias você está com medo, e eu não estou aqui para lançar pedras sobre você, mas eu estou aqui para dizer o seguinte: mesmo que você esteja preocupado, mesmo que você esteja aterrorizado, você está fazendo isso sem necessidade, porque o sangue do Cordeiro já foi passado sobre a sua vida.
o sangue do Cordeiro já guarda você. Então, por mais que aquele menino ficasse lá dentro preocupado, com medo, ele não precisava, ele poderia ficar descansado, porque poderia estourar bombas, poderiam acontecer qualquer tipo de coisa ao seu redor, mas ele estava guardado pelo sangue. Se aquele sangue daquele cordeiro foi capaz de guardar a casa dos israelitas naquela época, imagine o sangue do cordeiro, que é Jesus, que foi imolado no nosso lugar. A Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. O sangue do Senhor nos protege, o sangue do Senhor nos guarda. E essa é a quarta e última coisa que você precisa entender. Quando você entende que é guardado pelo sangue, mal nenhum vai entrar na sua casa. Não é isso que o Salmo 91, 10 diz? Salmo 91, verso 10 diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua casa, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Você e eu somos guardados em todos os nossos caminhos, protegidos em todos os nossos caminhos. O Senhor dará ordem aos seus anjos para acampar em volta da sua vida, em volta da sua casa. Mal nenhum vai te suceder, praga nenhuma chegará à tua casa, porque você é guardado pelo sangue do Cordeiro, que morreu, mas hoje vive dentro de mim e de você. Hoje nós somos a casa do Senhor, e o sangue dele está nos guardando e nos livrando de todo o mal. Fique de pé aí no seu lugar. Oh Jesus, tem misericórdia de nós. Precisamos crer no teu nome, precisamos crer na força do teu poder. Precisamos crer, ó Deus, que mais são os que estão conosco do que os que estão lá fora. Precisamos entender que estamos guardados no teu nome. Oh, leva-nos a entendermos que o sangue está nos guardando e nos protegendo. Leva-nos a entendermos que já somos abençoados, que as bênçãos nos cercarão nesse tempo difícil. Oh Senhor, tem misericórdia de nós. Manifesta sobre nós o teu cuidado, manifesta sobre nós a tua vida. Fala conosco nessa noite, Senhor. Aleluia. Levante suas mãos para Ele agora, feche seus olhos. Fala para Ele: Senhor, eu creio no teu poder, eu creio que sou guardado, eu creio que sou protegido por ti. Aleluia.